Jornal da Tribuna, primeira edição. Oferecimento IAX, o seu laboratório médico. E Rede Crio. Pensou supermercado, pensou Rede Crio. Foi o pior dia da história do torcedor santista. Tá sem goleiro Santos, o João Paulo vem aqui no meio do campo. E aí vem a batida pro gol do Lucero. E aí vem a batida pro gol do Lucero. O Santos Futebol Clube está rebaixado para a Série B de 2024. Infelizmente, mancharam a história do Santos, né? Uma história do time que deu ao mundo o ataque dos sonhos, que deu ao mundo o Rei Pelé, que nos deixou no final do ano passado. Não é justo com o Pelé que o Santos caia nesse campeonato. E o torcedor continua sendo vítima também, né, cara? Vítima da má gestão, vítima do descaso dentro do futebol. Isso se refletiu na vizinhança, cara, que não tem culpa de nada. A frente do estádio Urbano Caldeira virou uma praça de guerra. A polícia, na tentativa de dispersar o conflito, usou gás de pimenta na multidão. O gás de pimenta atinge os prédios que estão em volta, os apartamentos, os moradores, muita gente de idade que tem problema de respiração. Durante a confusão, ao menos 5 ônibus municipais foram incendiados. Além disso, criminosos aproveitaram da situação para colocar fogo nos carros que estavam estacionados nas ruas da Vila Belmiro. É de apavorar. Fora que assim, as janelas são de madeira. Que esquentou. Eu não dormi a noite inteira. E aí, como é que fica? De quem eu cobro isso? Bom dia, quinta-feira, 7 de dezembro, o dia seguinte da pior noite da grandiosa história do Santos Futebol Clube. A Vila Belmiro amanheceu com as marcas da confusão de ontem. Marcela Pierotti, bom dia. É uma tristeza dupla, né, Rodrigo? Para o torcedor que veio aqui para assistir o jogo e que aceitou a derrota, mas ficou triste e ainda teve que se deparar com esse cenário de destruição, com atos de vandalismo. E daqui a pouco a gente conta mais sobre esse dia seguinte. E no dia seguinte, os torcedores ainda tentam entender como isso aconteceu com o Santos. Vanessa Medeiros, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Exatamente, é um misto de sentimentos, tristeza, revolta e indignação. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Ok, já mais detalhes. O rebaixamento do Santos é um dos destaques de hoje. Você vai ver também que um fórum discute como o turismo pode impulsionar a economia da nossa região. Outras notícias a partir de agora no JP1, que já está no ar. (6 de dezembro de 2023). O dia que vai ficar na história como o mais triste da trajetória do clube que encantou o mundo, ganhou tudo e revelou o rei do futebol. Neste 6 de dezembro, ontem, o Santos amargou a queda para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Resultado de um campeonato que nem de longe lembrou as glórias do time bicampeão do mundo. Os santistas estão tristes e muito mais triste foi o que se viu no estádio e nos arredores da Vila Belmiro depois do jogo. Vândalos entraram em confronto com a polícia, queimaram lixeiras, carros e ônibus. Vamos até lá ver como é que está a situação agora pela manhã com a Marcela Pierotti, dia seguinte do rebaixamento. Marcela, ainda tem muito estrago por aí? O pessoal ainda não conseguiu dar conta de arrumar a casa, digamos assim? Tenebroso tudo isso, Rodrigo. Ainda tem gente, com certeza, fazendo a manutenção. Foram várias áreas atingidas. Os ônibus que foram queimados já foram retirados. Hoje, durante toda a manhã, nós mostramos pelo menos 4 dos ônibus que foram queimados. Foram 6 no total, de acordo com as informações apuradas. E esses 4 coletivos já foram removidos, foram totalmente incendiados. E o que a gente vê no Canal 1 aqui, a menos de 500 metros da Vila Belmiro, são funcionários da internet, da empresa que faz a manutenção, porque a internet caiu aqui na Vila Belmiro, no bairro da Vila Belmiro, depois de tanto fogo, tanta confusão. Os moradores acabaram sofrendo essa consequência de ficar sem internet, então os técnicos estão ainda tentando resolver. E desse outro lado, o Carlos Abelha mostra para vocês a
empresa de energia elétrica, porque não bastasse ficar sem internet, teve morador que ficou também sem luz. Eu conversei com uma moradora daqui da Avenida Pinheiro Machado, de uma casa. Ela disse que meia-noite ficou às escuras e até o momento, pelo visto, está sendo resolvida essa situação. A última vez que eu conversei com ela, entre 9 e 10 horas da manhã, ainda não tinha voltado a luz na casa dela. Fuligem está sendo jogada no asfalto, porque também muito diesel espalhado, também prejudicou a pavimentação. Os agentes de trânsito trabalhando para organizar essa situação, não só com a fuligem, mas para controlar o trânsito, porque uma parte da Avenida Pinheiro Machado precisou ser interditada. A gente vê imagens ao vivo ainda do Carlos Abelha, do trânsito que está sendo desviado de quem vem do centro em direção à praia, não vai conseguir acessar esse trecho. Nesse momento, realmente não é possível passar por aqui e a gente então continua acompanhando essa situação e a qualquer momento nós voltamos. Rodrigo. Valeu, Marcela. Obrigado pelas suas informações. E agora a gente vai ver a reportagem que mostra a confusão que aconteceu ontem à noite nos arredores da Vila Belmiro. A confusão começou antes mesmo do jogo terminar. A alegria do gol marcado pelo Santos no segundo tempo foi substituída pelo corre-corre e gritaria. Os vândalos arremessavam garrafas e pedras. Além disso, pularam grades e invadiram áreas fechadas. A frente do estádio Urbano Caldeira virou uma praça de guerra. A polícia, na tentativa de dispersar o conflito, usou gás de pimenta na multidão. Muitos que assistiam um jogo em bares ao redor e até dentro do estádio começaram a passar mal. A princípio foi muito difícil, o gás chegou devagar onde nós estávamos e de repente começou explosões e lá dentro... O gás de pimenta atinge os prédios que estão em volta, os apartamentos, os moradores, muita gente de idade que tem problema de respiração, tudo, então acaba sofrendo com isso. O confronto continua por toda a rua principal da Vila Belmiro. A equipe de segurança foi reforçada durante o confronto. Foram várias viaturas do BAEP, cavalaria e até helicópteros Águia. A confusão seguiu para outras ruas do bairro. De repente, uma fumaça escura apareceu no céu. Durante a confusão, ao menos 5 ônibus municipais foram incendiados. Além disso, criminosos aproveitaram da situação para colocar fogo nos carros que estavam estacionados nas ruas da Vila Belmiro. Entre eles, esse que está do meu lado, da família de um dos jogadores do Santos. Nem eles escaparam do vandalismo. Em imagens das redes sociais, os veículos aparecem queimando. Dava para ver de longe as chamas. O corpo de bombeiros trabalhava para tentar apagar o fogo. Nas ruas sobrou a fuligem do incêndio e a sujeira deixada na confusão. Os torcedores que estavam dentro do estádio esperaram por mais de 2 horas. A polícia liberava pequenos grupos aos poucos. Os jogadores do Fortaleza saíram escoltados pela polícia. Já os do Santos foram embora em carros particulares. E hoje os moradores do entorno, muitos que nem conseguiram dormir, calculavam um prejuízo físico e material. Primeiro, o calor já era normal. Com esse fogo na porta de casa, piorou mais ainda. E o medo da gente era que isso invadisse a casa da gente. É de apavorar.
Fora que assim, as janelas são de madeira. Que esquentou. E o cheiro. Os meus 2 vizinhos têm luz. Um diz que algumas coisas deles queimaram totalmente. E o outro não. Agora, eu não sei, eu já liguei para a CPFL 3 vezes. Ah, tem que aguardar, tem que aguardar. O que eu faço com a comida que está na geladeira? Eu tenho pais idosos em casa. Eu não dormi a noite inteira. E aí, como é que fica? De quem eu cobro isso? Olha, tem uma reportagem no G1 Santos falando que a Polícia Civil investiga o tumulto após a partida entre Santos e Fortaleza, que deixou inclusive policiais feridos. E a informação que o G1 apurou é de que ninguém foi preso. Ao todo, 6 ônibus e 4 carros foram incendiados por vândalos. Durante a ação, 11 policiais ficaram feridos, 2 viaturas foram danificadas. Aqui no G1 tem o vídeo que mostra mais detalhes de toda essa ação e você pode acessar a reportagem por meio do QR Code que está na tela para você. É só apontar a câmera do seu celular, você vai direto para essa reportagem que mostra os estragos e o cenário de destruição também provocado ontem por vândalos depois da partida do Santos. Tem inclusive um local que foi pichado, o muro ali do CT Meninos da Vila, que fica no bairro do Sabuó, também foi pichado com a frase "time sem vergonha". Vamos em frente aqui com o JT1, porque tristeza, revolta, decepção, tudo isso o torcedor do Santos tem vivenciado, né, neste dia seguinte após a pior noite da história do clube. Vamos conversar agora com a Vanessa Medeiros. Ela percorreu a cidade, conversou com torcedores. Vanessa, de tudo que você ouviu, tem alguma palavra que consegue definir o sentimento do santista hoje? Acho que eles estão desolados, Rodrigo. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. A gente primeiramente ouviu os moradores no entorno ali da Vila Belmiro, né? Muitos são torcedores do Santos, então já tiveram que engolir essa derrota, né? Esse rebaixamento que já foi uma notícia muito triste para os torcedores. Ainda tiveram que conviver com medo de tudo que aconteceu, com a insegurança, medo de que os imóveis fossem atacados pelos vândalos também quando a polícia chegou. Então eles sentiram medo. Isso já é muito triste, né? Um lugar que era para ser de festa, a festa do esporte, para festejar um jogo. Aconteceu tudo aquilo, claro que ninguém queria que o Santos fosse rebaixado, mas nada justifica tanto vandalismo, tanta tristeza. Agora, percorrendo a cidade, eu e o Abner Reis, a gente viu santistas cabisbaixos, tristes, indignados, revoltados. Eles alegam que a má gestão do Santos, dessa atual diretoria, fez com que o time fosse tão mal. Então, eles falaram sobre isso, falaram sobre a tristeza, sobre a má gestão, sobre os desafios que o Santos agora vai enfrentar. No sábado tem eleição para a escolha da nova diretoria, então já falou, eles estão preocupados até como vai ser daqui para frente, porque Santos está com problemas financeiros, a atual gestão gastou todo o dinheiro, segundo os torcedores, e agora a nova gestão que vai assumir a próxima gestão, né? Então vai ter essas dificuldades, vai ter dificuldades para contratar jogadores que queiram vestir a camisa de um time de segunda divisão, apesar de ser o Santos, o glorioso Santos, né? A gente conversou com alguns deles falando sobre essa tristeza, vamos ver agora. Desde quando eu nasci, foi o pior dia da história do torcedor santista. É lamentável ver o que se tornou, não só o clube, sabe? O que aconteceu com a história, mancharam a história do clube. E o torcedor continua sendo vítima também, né, cara? Vítima da má gestão, vítima do descaso dentro do futebol. Infelizmente, mancharam a história do Santos, né? Como eu venho falando. E quem sofre com isso é o torcedor, né? O torcedor santista que infelizmente vai carregar isso pro resto da vida. Uma história, um Santos tão gigante que não deveria chegar nessa situação, né? Que chegou. E a gente volta a falar do rebaixamento do Santos, agora mostrando que o time foi muito mal, principalmente na primeira fase do Campeonato Brasileiro. Aqui no telão nós temos alguns dados. Por exemplo, na primeira fase, no primeiro turno, digamos assim, do Brasileirão desse ano, o Santos somou apenas 18 pontos. Se ele tivesse, por exemplo, empatado todos os jogos, teria feito 19, um ponto a mais. O aproveitamento de 31%, o que deixava a equipe na zona de rebaixamento. No segundo turno, ou seja, nos últimos 19 jogos, o Santos somou 25 pontos.
é um aproveitamento aquém daquilo que o Santos está acostumado a mostrar. Um aproveitamento de 43%, bem melhor do que o do primeiro turno. E esse aproveitamento aqui do segundo turno deixaria o Santos, por exemplo, na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. E aqui na próxima tela, a gente mostra, por exemplo, alguns pontos perdidos do Santos. Digamos assim, partidas que o Santos tinha o mando de campo e deixou de somar pontos. Por exemplo, empatou com o Cuiabá, perdeu para o Cruzeiro em casa, empatou com o Internacional de Porto Alegre e empatou também com o Atlético Paranaense quando tinha o mando de campo. Somando só essas 4 partidas, o Santos deixou de conquistar 9 pontos e 1 ou 2 pontinhos desses 9, por exemplo, fizeram muita diferença na reta final do campeonato. E vamos voltar a conversar com a Marcela Pierotti, que está ali no entorno da Vila Belmiro, ali no Canal 1, acompanhando o rescaldo de toda a confusão de ontem dentro e fora do estádio. Marcela. Rodrigo, eu estava até olhando o veículo da Polícia Civil que está circulando. A gente está no Canal 1, a menos de 500 metros da Vila Belmiro, e a polícia está investigando essa situação, todo esse terror que aconteceu depois da derrota para o Fortaleza, a derrota do Santos que foi para a Série B. E a gente vai mostrar para vocês que os ônibus já foram retirados. Tinham 4 ônibus aqui, já foram todos retirados. O trânsito já foi liberado desse lado do canal, de quem está vindo do centro em direção à praia. E tem bastante serragem no chão, bastante serragem que foi jogada porque vazou óleo diesel com tanto ônibus, o combustível ficou na pista, é perigoso, escorregadio. Então a serragem é jogada justamente para não escorregar, para não ter problema no asfalto, no piso. E vocês também estão acompanhando com a gente o pessoal da empresa de energia elétrica, porque moradores ficaram sem luz. Tem uma moradora, a dona Tânia, eu conversei com ela cedo, ela ficou sem luz meia-noite e até agora não voltou. Ela está há mais de 12 horas sem luz, está preocupada com o calor que está fazendo hoje. Imagina só a geladeira como é que não ficou. Então, esse prejuízo é para o motorista, que teve essa pista interditada durante boa parte da manhã, é para quem depende do transporte público, já que os coletivos, pelo menos 6 coletivos foram incendiados, para quem ficou sem internet na Vila Belmiro, para quem ficou sem energia. E essa é a consequência desses atos de vandalismo após o rebaixamento do Santos, o primeiro rebaixamento na história do Santos. Rodrigo. Obrigado, Marcela, pelas suas informações. O Tribuna Esporte vai trazer mais detalhes sobre o rebaixamento do Santos no Campeonato Brasileiro. Aliás, este deve ser um dos assuntos do debate de hoje à noite aqui na sede do Grupo Tribuna entre os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube. Tem eleição no próximo sábado e as informações sobre o debate daqui a pouco no TE. Por meio do QR Code que já apareceu na tela, você acessa o canal do WhatsApp do G1 Santos. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau. Jornal da Tribuna, primeira edição. Oferecimento: IACS, o seu laboratório médico. E Rede Crio. Pensou supermercado, pensou Rede Crio.